perceba, meus irmãos, o Senhor ama os justos e a justiça. Se você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, fique despreocupado. Os olhos do Senhor estão sobre você, não com aquele olhar de ira, mas com aquele olhar de carinho, de cuidado, de proteção, de sustento, de consolo, de conforto. Mas aqueles que são ímpios, meus irmãos, esses não têm um segundo sequer de descanso. Porque, meus irmãos, como diz a Bíblia Sagrada, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E Deus odeia a injustiça. Deus abomina a impiedade. Mas, por outro lado, aquele que é justo, aquele que vive segundo a justiça do Senhor, esse pode descansar nos braços do Pai. Porque aí nós encontraremos abrigo, aí nós encontraremos descanso. E com toda certeza, meus irmãos, se Deus te trouxe hoje, fique despreocupado. É porque você sabe que a justiça, a graça, a misericórdia, o amor, o perdão, nós só encontramos na casa do Pai. Por isso eu convido você a fechar seus olhos, para nós começarmos este culto orando e agradecendo ao Senhor. Pai querido e santo, obrigado pelo privilégio de mais uma noite, de mais um dia, estarmos em tua casa, ó Deus. Obrigado porque muitas foram as dificuldades do dia, muitos, ó Deus, foram os contratempos que surgiram durante o decorrer desse dia. Mas a tua graça e a tua misericórdia nos acompanhou, ó Deus, por todos os instantes. E se estamos aqui, ó Deus, é porque houve a tua permissão. Se estamos aqui nessa noite, ó Deus, é porque nós temos em nosso coração o desejo incontrolável, ó Deus, de louvar e bendizer o teu santo nome. Se nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, é porque em nosso coração arde o desejo de te cultuar, de te bendizer e de aprender mais e mais e mais da tua palavra, ó Deus. Por isso recebe a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável, e recebe também, ó Deus, as nossas palmas a ti. Com toda alegria, com a sua voz, com as suas palmas, vamos louvar ao Senhor.
Nós vimos domingo passado que impressionante é o amor de Deus, que alcança, meus irmãos, servos do Senhor que teimam em se afastar dos caminhos dele. Mas Deus é tão bom, o amor de Deus é tão impressionante, que ao invés de nos destruir, Ele nos traz de volta, Ele nos coloca nos braços. E como aquele pastor que muitas vezes precisa quebrar a pata da ovelhinha, para que ela não vá para caminhos perigosos, para que ela não ande em caminhos distantes. Aí vem o pastor e carrega a ovelhinha no braço, porque esse é o papel, meus irmãos. O amor de Deus é tão grande que Ele não apenas toma conta de nós, Ele não apenas nos protege, mas como Ele ainda nos carrega nos braços quando preciso é. Aleluia. Meus irmãos, que na correria louca que nós vivemos, mesmo estando de férias, Jair, mesmo estando adoentado, Rosinaldo, sem poder trabalhar, mas parece que o relógio, 1 minuto, está correndo feito 5, Marinho. É uma correria louca e parece que a gente não tem 1 minuto de descanso. Mas aí, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Cristo, meus irmãos, nós entendemos que nós sim podemos mergulhar em Jesus, mergulhar nele, aprender dele, descansar nele. Nele nós encontramos refúgio e fortaleza. Nele nós encontramos abrigo, descanso, sossego, consolo e conforto. E isso só pode vir do Pai. Aleluia. Hey!
daquele que era, que é e que sempre será o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Antes de sentar, olha para a pessoa que está do seu lado, dá a paz do Senhor para ela. Ainda não podemos abraçar, mas daqui a pouco, questão de pouco tempo, nós poderemos mais uma vez nos confraternizarmos como nós bem gostamos. E aí você pode sentar. Tá frio aí atrás. Eu estou ouvindo assim um esquentado de mão aí. Aumenta um pouquinho a temperatura ali do lado, em nome de Jesus. Senão daqui a pouco aparece pinguim aqui na igreja. Oh Jesus. Meus irmãos, olha, 2019, quando nós chegamos aqui, era um calor, meus irmãos. Quem estava aqui a partir de outubro de 2019, a gente saía daqui pingando de suor. E a gente pedia a Deus, Senhor, que a gente pede, não é muita coisa não. É que a gente fique reclamando do frio aqui dentro. Louvado seja Deus, mano. Louvado seja Deus. Sabe qual é a lição que nós tiramos disso? É que Deus ouve as nossas orações. É que os ouvidos do Senhor estão atentos aos clamores feitos nesse lugar. E para a honra e glória de Jesus, quando eu ligo para a irmã Dorinha, eu digo, olha, casaco e máscara. É ou não é, irmã Dorinha? Toda quinta e todo domingo, quando eu vou buscá-la, digo, olha, casaco e máscara. Não esqueça não, você não vai passar frio aqui. E hoje a gente tem frio, graças a Deus. Graças a Deus. O próximo passo agora é, meus irmãos, termos um espaço maior. E estamos pedindo a Deus. Se Deus ouviu o ar-condicionado, se Deus ouviu a oração e os trabalhadores estão chegando, se Deus ouviu as nossas orações e Deus está trazendo o seu povo de volta para a casa dele. Ah, meus irmãos, então o espaço maior é questão de tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ai, Jesus. Mas a gente não pode esquecer que tem mais um louvor aí. Está dele para tocar, hoje ele está inspirado. Meus irmãos, peço a vocês, sei que vocês já fizeram feira, mas tem gente que gosta de fazer feira por semana. Quando você for lá no supermercado, traga 1 quilo de feijão, ou de arroz, ou de macarrão. Olha, mas além da comida, sabe aquela lata de quitute, aquela boa toda, que a gente... Oi? Salsicha, é porque salsicha precisa de refrigeração. Aí quando a gente traz na latinha é melhor. Aí pode ser quitute, pode ser sardinha, pode ser atum, se você gosta de atum em lata também, aí do seu gosto. É porque não tem ovo em lata ainda, mas se tivesse a gente fazia também. Porque a gente não come também só feijão e arroz e macarrão. É bom ter uma misturinha também, né? Para complementar. Então, material de higiene, gente. Um desodorantezinho todo mundo usa. É bom, porque eles vivem só de passar limão debaixo do braço. A gente passa um desodorantezinho também. Então, lembrem-se, quando vocês forem ao supermercado, para que a gente possa abençoar todos os meses, graças a Deus, a gente tem abençoado famílias aqui na igreja. Peço que você continue sendo generoso também com os alimentos. E olha, domingo pela manhã, Tatiana, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, a aula de batismo. Só faltam mais 3. Perdeu uma, é 25% do curso. Então, esteja domingo, por favor. Thomas também está aí, Thomas também não vai faltar, domingo de manhã. Patrícia, se eu não conseguir entrar em contato com o Mateus, fala para ele, eu não sei, fala com a mãe dele, coloca lá Rosinaldo, tem como botar
uma corrente para puxar a cama dele lá. Na hora que apertar um botão, saculejar a cama dele todinha, porque tem que estar aqui no domingo. E a aula, a escola dominical, normalmente domingo às 10 horas da manhã, então. Mandar pedir para aí, não pode pedir para de novo. Eu já disse que amanhã tem que botar uma pedra de gelo na sola do pé dele. Eu quero ver se ele não se acorda. Eu duvido ele não se acordar. Mas então, gente, é isso. Domingo pela manhã, às 10 horas, estaremos aqui para a escola dominical, a aula de batismo. E domingo à noite, 18 horas, estaremos aqui em nome de Jesus. Terminamos a exposição da carta de Jonas, mas a palavra de Deus ainda tem muita coisa para nos ensinar. Além disso, já pagamos a conta de luz da igreja, graças a Deus. Uma já foi, meus irmãos. E a de água também. A gente antecipou a conta de água para o fim do mês, mas nós já pagamos também, já antecipamos. Fica faltando a parcela do microfone e a parcela mais pesada, que é a do aluguel. Então, nós também flutuamos ao nosso Deus, através dos nossos dízimos e ofertas. Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor, eu peço a você que você seja generoso, que você faça não o que você pode, mas faça o seu culto para Deus. Deus tem sido tão bom conosco, meus irmãos, e não é possível que nós não sejamos obedientes a ponto de não trazermos, de não devolvermos o que é de Deus. Francisco, por gentileza, meu querido, quero e violões, por favor. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Quando você encontrar,
Fique de pé em reverência à palavra, por favor. Atos, capítulo 16. Nosso irmão Deison vai fazer a leitura. São apenas 3 versículos, meus irmãos. Do verso 16, 17 e 18. Atos, capítulo 16, versos 16 a 18. Todos encontraram? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. E que teu Santo Espírito nos fale profundamente nessa noite, Deus. E que traga aplicações para a nossa vida. Assim nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vocês já se sentiram sendo levados a algum lugar que vocês não tinham planejado? Vocês já passaram por essa experiência de ir para algum lugar que vocês não tinham planejado, mas de repente vocês se encontraram nesse lugar e Deus usa você para alguma coisa que Ele quer fazer? Alguém já passou por essa experiência aqui? Porque o que nós vamos ver nessa noite, meus irmãos, é essa experiência de Paulo e outros missionários que não tinham a pretensão de, em sua segunda viagem missionária, chegarem à Macedônia, mas por intermédio do Espírito Santo de Deus, eles foram conduzidos para um lugar que não estava nos planos de Paulo. O contexto, meus irmãos, dessa passagem é que Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele fazia planos de ir para a Ásia Menor. Mas acontece que o texto aí, no capítulo 16 de Atos, vai dizer que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, não permitiu que Paulo fosse à Ásia Menor. Paulo, quando chega numa cidade chamada Troade, então ele tem um sonho, e nesse sonho ele viu um varão, e esse varão pedia para que ele fosse à Macedônia. E então, meus irmãos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que é o autor desta carta de Atos dos Apóstolos, eles foram para a cidade de Filipos. Acontece, meus irmãos, que Filipos era a capital da Macedônia, e Paulo, ele planta uma igreja em Filipos, mas não apenas em Filipos, ele também planta outras igrejas naquela região da Macedônia. Ele planta a igreja de Filipos, mas ele também vai plantar uma igreja muito conhecida, a igreja de Tessalônica. Ele também planta uma igreja lá na região da Bereia, além de muitas outras igrejas que Paulo e seus companheiros missionários plantam igrejas por lá. Mas é interessante, meus irmãos, que Paulo, assim que chega a Filipos, no certo dia de sábado, ele procura um local para oração, e quando ele vai para a beira do rio, que era um local mais tranquilo, então aqueles homens, eles vão orar. E é interessante que quando eles chegam ali à beira do rio, eles encontram algumas mulheres. Provavelmente aquelas mulheres deveriam estar lavando roupa. E Paulo usa aquela ocasião
para começar a evangelizar aquelas mulheres. E dentre aquelas mulheres, meus irmãos, uma em especial, que o capítulo 16 fala, uma mulher chamada Lídia. E é interessante, meus irmãos, que ela entrega a vida dela a Cristo, e não apenas ela, mas toda a casa de Lídia se entrega, se rende ao Evangelho de Jesus Cristo, a ponto de Lídia ser batizada e de quase constranger Paulo e seus companheiros missionários para que ficassem hospedados na casa dela e que se alimentassem também por lá, Maria. Interessante como é que não fazia parte dos planos de Paulo ir à Macedônia, mas quis Deus que Paulo fosse para lá, meus irmãos. Essa mulher entregou a sua vida a Cristo. Mas então, em outro momento, Paulo se encaminha de novo àquele rio, à beira do rio, para começar a orar. E agora, se aproxima de Paulo uma jovem. E vai dizer a Bíblia, meus irmãos, que essa jovem, ela estava possessa ou possuída de um espírito de adivinhação. E por que eu fiz toda essa introdução, meus irmãos? Porque nós precisamos ter em mente que somente Cristo tem o poder de nos libertar. Assim como Ele libertou Lídia, assim como Ele libertou aquela mulher dos seus pecados, da sua culpa, o Senhor Jesus Cristo, Ele também tem o poder de nos libertar dos nossos vícios, das nossas maldades. Cristo apenas tem o poder de nos libertar de uma vida errada, meus irmãos. Há algum tempo atrás, no mês de dezembro, houve uma entrega de marmitas, acho que era no véspera de Natal. Eu estava ainda na igreja do Cristo, do Geyser, e juntou ali algumas quentinhas e fomos entregar ali para pessoas que estavam ali no Mercado Central. E ali tem muita gente que se alimenta de resto da feira, de comidas que eles tiram de latas de lixo. E interessante, meus irmãos, que ali foi encontrada uma mulher. E essa mulher, irmã Adelaide, ela era uma mulher aparentemente já desgastada pelo tempo. E quando os irmãos foram conversar com aquela mulher, foram entregar para ela aquela quentinha, ela disse que estava ali naquele lugar, porque ela estava presa, ela estava, como é que eu diria a vocês, escravizada pelas drogas. E aquela mulher confessou, meus irmãos, que ela falava 4 idiomas. Ela era uma mulher que tinha uma carreira. Ela era poliglota. Ela tinha uma carreira bem sucedida. Ela tinha família. Mas porque ela se deixou escravizar pelas drogas, agora ela estava comendo restos de alimento em latas de lixo. E o Evangelho foi pregado para ela. Nós não sabemos depois se aquela mulher, ela procurou uma igreja, ela procurou a sua família. Mas uma certeza nós temos, meus irmãos, que aquela mulher, ou qualquer outra pessoa, que esteja escravizada, por qualquer coisa que seja, desde pornografia, até o adultério, até a bebida, até os espíritos malignos, se procurarem Jesus Cristo, elas encontrarão libertação, meus irmãos. Porque só Jesus tem esse poder de nos libertar. E nesse texto específico, meus irmãos, nós vamos perceber pelo menos 3 situações em que Jesus age libertando aquela jovem. Primeiro, Jesus vai libertá-la de espíritos imundos. Depois, Jesus vai libertar aquela mulher da escravidão social. E finalmente, Jesus vai libertar aquela mulher da vida de mentiras. Como eu disse a vocês, aquela moça, aquela jovem vivia escravizada por espíritos imundos.
Diz no versículo 16, meus irmãos, que aquela moça, ela vivia escravizada por um espírito de adivinhação. E quando nós vamos buscar no texto original, lá no grego, Lucas vai dizer, meus irmãos, para você e para mim, que aquela moça estava possuída de um espírito de adivinhação chamado Piton. É interessante que na mitologia grega, já que esse livro, essa carta, o livro de Atos, foi escrito originalmente no grego. E o grego antigamente era como o inglês para a gente hoje, uma língua universal. E Lucas vai dizer, meus irmãos, que aquela mulher estava possessa de um espírito de Piton. Na mitologia grega, Piton era uma serpente que protegia ali como se fosse uma espécie de santuário de Apolo. Apolo, na mitologia grega, é o filho de Zeus, grande Zeus. Mas para a gente, meus irmãos, o que são lendas? O que são contos? O que é mitologia para a gente? Se não histórias contadas que não têm um fundo de realidade, não têm um fundo de verdade. Na verdade, meus irmãos, essa mitologia, é lógico que essa mulher ela não estava possuída pelo espírito de uma serpente. Muito ao contrário, muito pelo contrário. Essa mulher, essa jovem, estava possuída de um demônio. E não nos enganemos, meus irmãos. Quando nós encontramos esses homens e mulheres, pais e mães de santo, esses homens que se dizem médiuns, que incorporam espíritos que adivinham o futuro, tudo isso é uma cortina de fumaça para enganar aquelas pessoas que vão com falta de informações, com falta de conhecimento, achando que existe ali um espírito do bem que vai informar o futuro para elas. Tudo isso, Lúcia e Marinho, é enganação. Na verdade, são demônios que usam dessas pessoas. E aí vocês vão ver homens como um que está preso, não sei se foi solto, João de Deus, um espírita, ou daquele doutor Fritz que fazia cirurgias espirituais, entre tantos outros por aí, Chico Xavier e outros tantos, que são usados por demônios. E é interessante que o que eles falam, meus irmãos, muitas vezes parece ser verdade, mas só serve para enganar pessoas. Porque se tem uma coisa que os demônios sabem fazer, é mentir e enganar. E aquela jovem, é lógico, ela não estava possuída pelo espírito de uma serpente, mas sim por um demônio que fazia adivinhações. O que nós temos visto hoje, meus irmãos, é muita gente procurando terreiros de umbanda, de candomblé, pessoas que vão procurar centros espíritas, pessoas que entram no ocultismo, pessoas que fazem pactos com Satanás para que obtenham sucesso na sua vida. E o que essas pessoas estão sendo, meus irmãos e minhas irmãs, é enganados pelo diabo. Veja o que é que diz aí, Patrícia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Veja o que é que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo 4, 1. Meus irmãos, muita gente está apostatando da fé, muita gente está abandonando a sua fé, porque está ouvindo ensinos enganosos de demônios. Muita gente está abandonando a fé, porque está sendo enganado por Satanás. Meus irmãos, não brinquemos, Satanás não brinca de ser Satanás. Diz a Bíblia Sagrada que ele está ao derredor, como um leão bravo, procurando pessoas para que ele possa devorar. E nós não podemos brincar com esse tipo de situação.
E aí nós vemos pessoas que muitas vezes desenganadas por um amor que se acabou, pessoas que têm a sua empresa quebrada por conta de problemas financeiros, pessoas que brigam com amigos, ou pessoas que se desentendem com familiares. E essas mesmas pessoas vão procurar estes serviços com pais e mães de santo, achando que essas pessoas podem solucionar o seu problema. Aí eu pergunto a vocês, eles podem fazer isso? Não, meus irmãos. Lembrem-se que Deus, quando entregou a lei a Moisés, o próprio Deus já disse, olha, não queiram conversa com adivinhadores e nem procurem conversa também com os necromantes. E o que danado é o necromante, pastor? São aquelas pessoas que dizem conversar com as pessoas que já morreram. O problema é que essas pessoas são enganadoras. Porque chega alguém que tem o seu marido ou a sua esposa que morre, ou morre um filho, ou morre o pai, morre a mãe, morre o avô, a avó, e a saudade é tão grande que essas pessoas dizem, eu vou no centro espírita, porque eu preciso conversar mais uma vez com o meu parente que morreu. Porque a saudade é grande, o amor é muito grande. Vocês conhecem pessoas assim, não é? Que por conta dessa saudade, que por conta desse amor, foram procurar centros espíritas para tentar ter mais um contato com essa pessoa que morreu. Acontece, meus irmãos, que essa pessoa que está falando, essa entidade que está falando com você, não é o seu parente, não é o seu pai ou sua mãe, ou seu ex-marido ou sua ex-esposa. São demônios. E a Bíblia é muito clara. Deus ele foi muito objetivo. Não queiram conversa com esse tipo de gente. Isso é enganação, ensino enganoso de demônios. Não procurem esse tipo de gente. E não nos enganemos, meus irmãos. Essas pessoas, esses demônios, eles têm muito conhecimento. Afinal de contas, o que são demônios? Meus irmãos, o que são demônios? Deus. Anjos caídos, perfeito. E os anjos caídos, eles têm muito tempo que foram criados por Deus. Não sei, pelo menos aí, vamos chutar aí uns 10 mil anos. Pelo menos. Então esses demônios que são invisíveis, e eles estão andando por aí, estão ouvindo conversas. É por isso que uma pessoa diz, mas olha, somente eu sabia o que a pessoa que eu amava dizia. Mas demônios são invisíveis, meus irmãos. Eles escutam conversas, eles andam por aí, e eles sondam, eles bisbilhotam. Então não nos enganemos. Quando pessoas procuram fazer aquelas cirurgias espirituais, que você vai para um terreiro de umbanda, de candomblé, e aquela pessoa vai lá e ela pega uma faca e ela corta a barriga da pessoa sem anestesia. E ela vai mesmo naquele lugar, irmã Dorinha, onde tem um tumor. E a gente fica se perguntando, mas como é que pode uma coisa dessas? Acontece, meus irmãos, que esses mesmos demônios, que têm muita inteligência, em 10 mil anos, será que não é possível aprender a fazer uma cirurgia? Não está cabível. A gente, em muito menos tempo, a gente aprende a ler e escrever, a gente aprende a dirigir carro, a gente aprende um idioma novo. Não é possível que com esse tanto de tempo, Cícera, a pessoa não aprenda a arrancar pelo menos um dedo. E isso tem enganado, meus irmãos, muitas pessoas. Muitas pessoas. Infelizmente, você pode pesquisar isso na internet, programas de televisão já mostraram isso. E pessoas estão sendo ludibriadas pelo ensino enganoso de demônios. Precisamos ter cuidado, meus irmãos. Porque a única vez na Bíblia que Satanás é chamado de pai é quando ele é pai de quê? Da mentira. E ele não tem nenhuma dificuldade de querer enganar você.
ele não tem nenhum pudor em querer enganar você, a sua família, para destruir o seu casamento, para destruir a sua vida pessoal, a sua vida profissional, para jogar a sua moral no chão, para destruir o seu respeito, a sua dignidade. É evidente também, meus irmãos, que a Bíblia nos diz que os demônios, eles não podem nos tocar. Um crente, ele não é possuído por demônios, porque quem é que habita em nós? E aquele que habita em nós é muito maior do que o que está no mundo. Se o Espírito Santo habita em você, luz e trevas não podem conviver juntos no mesmo ambiente. Aonde a luz entra, as trevas precisam bater em retirada, meus irmãos. Por isso, se a sua vida foi selada pelo Espírito Santo de Deus, descanse o seu coração, porque os demônios não podem entrar em você, não podem possuí-lo, não podem mudar a sua vontade. Mas isso também não vai dar o direito a você de achar que isso é bobagem e que você pode, como cantam por aí, eu vou dar tapa na cara do diabo, eu vou pisotear na cara do diabo. A Bíblia não nos recomenda isso, meus irmãos. Deixe isso quieto para lá. Viva para a glória de Deus. Não procure esse tipo de ensinamento enganoso. Essa mulher, nós não sabemos quanto tempo ela vivia nessa vida. Mas uma coisa nós sabemos, meus irmãos, que essa moça vivia escravizada pelos demônios. Mas Cristo entrou na vida dela. A gente não entende os propósitos de Deus, mas acontece que não era vontade de Paulo e a Macedônia, mas quis Deus que Paulo e seus amigos fossem a Macedônia, fossem à cidade de Filipos e evangelizando aquele povo, entrando, plantando uma igreja naquele lugar. Quis Deus que aquela moça fosse liberta da escravidão dos espíritos imundos. E do jeito que Deus quis, aconteceu, meus irmãos. Porque sim, em primeiro lugar, Deus tem poder para libertar-nos da escravidão de demônios. Mas há uma segunda escravidão aqui que Deus libertou essa moça. Era de uma escravidão social, meus irmãos. Essa moça era o quê, meus seus senhores? Escrava. E além de escrava, o que é que ela dava retorno a eles? Em quê? Dinheiro, lucro. Por causa de quê? Adivinhações. Perceba que essa moça não tinha vontade própria. Afinal de contas, ela era uma escrava. E ela dava muito lucro aos seus senhores, fazendo essas tais adivinhações. Esses senhores escravizavam ela, meus irmãos, por causa disso aqui, dinheiro. E infelizmente, nós percebemos que ainda tem muita gente hoje em dia escravizada pelo dinheiro. Essas mesmas pessoas que procuram centros espíritas, terreiros de umbanda, que fazem pactos com Satanás, na maioria das vezes é por causa do danado do dinheiro, meus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que o apego, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro em si seja um problema. O problema é a forma como nós vivemos em função do dinheiro. Em outro momento, Jesus vai dizer, olha, é por isso que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E o buraco dessa agulha aqui, meus irmãos, é porque nos grandes portões da cidade tinha lá uma brechinha, um espaçozinho pequeno para passar pequenos objetos, sem precisar abrir todo o portão. E Jesus está dizendo, olha, é mais fácil o camelo entrar por uma brechinha pequenininha do que os ricos entrarem no reino dos céus. Não por serem ricos, mas por amarem o dinheiro. A Bíblia vai dizer que quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. E é por causa do dinheiro, meus irmãos,
que muitos estão perdendo todo o seu tempo. É por causa do dinheiro, irmã Adelaide, que muitos estão perdendo a sua família. É por causa do pestento do dinheiro que muita gente está perdendo a sua própria vida. Está perdendo a sua comunhão com Deus. E eu não digo isso para ficar bem claro, porque nós temos pessoas aqui na igreja que não podem vir um ou outro culto porque estão trabalhando em regime de plantão. Aqui nós temos Rejane, aqui nós temos Marinho, aqui nós temos a irmã Neciclene, o próprio Jair. Muitos trabalham em regime de plantão. E um culto ou outro não podem vir porque estão escalados. Esse não é o problema. O problema é aquele que deixa de viver para ganhar sempre mais e mais e mais e mais e mais dinheiro cada vez e cada um. O problema é quando a sua vida vive em função do dinheiro. Certa feita eu ouvi uma história verídica, essa história verdadeira. Um homem tinha um caminhãozinho, fazia carga, Francisco. E esse homem começou a prosperar. E ele tinha um caminhão, e ele comprou o segundo caminhão, comprou o terceiro, comprou o quarto caminhão. Daqui a pouco esse homem tinha uma frota de Davidsons. E o que é que esse homem fez? Deixou de ir à igreja. Sabe por quê? Porque ele não tinha mais tempo para cultuar ao seu Deus. Porque eram muitos caminhões, eram os problemas que os caminhões davam, eram os negócios que ele tinha que fazer, e era o dinheiro que ele tinha que aplicar. E esse homem deixou de frequentar a igreja, esse homem deixou de ler a Bíblia, esse homem deixou de orar, esse homem deixou de servir ao seu Deus. E aí 6 meses depois, Marinho, volta esse homem na igreja, rindo aos 4 cantos. E o pastor chegou perto dele e disse: "Oh, meu irmão, que saudade de você. Como é que estão as coisas?" E a resposta dele, Jair, pedindo: "E Alisson, pastor, eu quebrei. Eu não tenho mais nenhum caminhãozinho." Mas esse homem dizia isso com uma alegria, meus irmãos, que era incomparável. Porque ele disse naquele momento: "Pastor, eu estou feliz, porque eu quebrei, mas eu voltei para o Senhor." E Deus nunca deixou faltar nada para aquele homem. Aliás, ele passou a ter tempo, não apenas para a igreja, mas ele agora tinha tempo para ele próprio e para a sua família. Uma vez eu disse isso aqui na igreja, muito tempo atrás. Imagine um homem que chega... Quem já andou aqui de barra circular? Aquela bicicleta Monarch barra circular. Quem já andou aqui numa dessa? Todos os homens aqui já andaram? Elisângela também. Todo mundo aqui já, pelo menos, mas sabe qual é a bicicleta, né? Sim, aquela que tem um aro no quadro dela. Isso, que tem aquele bagageiro que a mulher vai sentada de lado. Aí os homens gostam de enfeitar, Rosinaldo. Aí pega canudo, aí corta o canudo e vai colocando no raio da bicicleta. Tem uns que pegam moeda e vão colocando ali no cruzamento entre um raio e outro. Tem outros que colocam, tem uma bolsinha que coloca ali no quadro da bicicleta, aí ele coloca a ferramenta, ali ele coloca uma câmara de ar, ali ele bota o remendo estrela, bota a cola. Tem outros que pegam uma capinha para botar na sela da bicicleta, no selinho da bicicleta, que é cheio de franjinha. E para completar, chega no guidão da bicicleta, Francisco, ainda bota aquele trim-trim. Ô Francisco, na Colômbia tem dessas também? Ou isso é só a gente aqui? Tem uns que põem retrovisor, tem uns que são quadrados e outros que são redondos, Lúcia. Eu digo isso porque eu já trabalhei em loja de bicicleta, eu já vendi muito desses acessórios. Tinha gente que comprava, Jair, o protetor da corrente. E do ano que ele tinha comprado a bicicleta, ele queria que aquele protetor de corrente fosse do mesmo ano que ele tinha comprado a bicicleta.
Aí tinha outros que pegavam no punho da bicicleta, botavam umas fitinhas. Mas pensa num negócio enfeitado da pílula. Uns que colocavam um dínamo na roda da frente. Tinha um farolzinho dínamo. Já fez isso, hein, Dínamo? Se lembrou? Olha aí. E aí, meus irmãos, a pessoa vinha a pé. Um homem vinha a pé para a igreja. Daqui a pouco, Cícera conseguia juntar um dinheirinho, comprava uma bicicleta, Monarch, barra circular. E vinha para a igreja de bicicleta, feliz da vida, botava a mulher no bagageiro e a criança no colo da esposa. Daqui a pouco, trabalhando, aí Deus abençoou, aí ele comprou, sabe o quê? Uma mobilete. Eita, quem é que tem mobilete aqui? Mobilete e o Walk Machine. Mas o Walk Machine já foi mais para frente um pouquinho. Mas tinha mobilete que você tinha que pedalar para poder o motor ligar para ela pegar no embalo. Fazia barulho não, se amostrava. Aí o camarada trabalhando. Daqui a pouco, Dindo, o camarada comprou uma RD 135 da Yamaha. Aquela que tinha que botar a gasolina e o óleo dentro do tanque. Era um fumaceiro. 2 tempos. Era um fumaceiro, que quem ia na parte de trás da moto chegava fedendo a fumaça de todo canto. Vocês estão lembrando, hein? Aí o camarada ele foi trabalhando, saiu da RD, comprou, sabe o quê? Fiat 147. Eita, o negócio melhorou. Fiat 147, um hatch. E Deus foi abençoando. Agora ele compra um carro sedã. Um Opala. Que nem bebia. Aí, e o negócio foi fluindo. Daqui a pouco ele comprou uma SUV. Uma veraneio. Esse homem, meus irmãos, quando conseguiu passar de uma veraneio para um carro fechado, aí ele comprou uma T20 boa, bonita. Aí esse homem parou de ir para a igreja, porque ele já achava que aquela igreja era muito pequena para ele, aquela igreja era muito simples, era muito modesta e não cabia mais a D20 dele. E aí ele se esqueceu que tudo que ele tinha foi dado por Deus. E todo aquele dinheiro que ele conseguiu no trabalho dele foi porque Deus abriu portas e abençoou. Mas ele estava tão vidrado naquele dinheiro, ele estava tão fissurado em ganhar dinheiro para trocar de carro, que ele se esqueceu, meus irmãos, que o nosso sustento vem do Senhor. E é o que tem acontecido hoje em dia. Tem gente que está priorizando muito a carreira. Tem pessoas que priorizam muito os seus estudos. E não tem nada de errado nisso. Por exemplo, nós temos aqui pessoas na igreja formadas, com 2 formaturas. Tem pessoas que têm mestrado na igreja, pessoas que têm pós-graduação, e não tem problema nenhum nisso, meus irmãos. O problema é quando você se dedica 100% aos estudos e 0% a Deus. É quando você se dedica 110% ao trabalho e 0% a Deus. E eu pergunto para vocês, de que vale o homem ganhar o mundo e perder sua própria alma? De que vale, meus irmãos? Absolutamente nada. Porque no dia que Cristo nos chamar, os diplomas não valerão de nada, a casa grande não vai valer de nada, os carros na garagem muito menos, porque Deus que vai procurar é um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus vai procurar. Então, priorize a Deus. O dinheiro é importante para pagarmos as nossas contas, mas esse mesmo dinheiro que nós ganhamos mês após mês, nós temos a certeza e a convicção de que ele vem do Senhor. Porque é Ele quem abre portas para a gente. Então, viver correndo atrás do dinheiro, viver preocupado apenas em acumular, meus irmãos, imagina, Jair,
você trabalhando em 3 empregos, um de manhã, um de tarde e um à noite, e ainda faz um bico de madrugada, onde é que vai arrumar tempo para brincar com o Jonas? E mais, e para dar uma assistência à Luana? Então, cuidado, meus irmãos, cuidado, não se apeguem tanto ao dinheiro, porque tudo que temos vem do Senhor. Aquela moça estava escravizada, assim como seus patrões, por causa do dinheiro. Mas Cristo libertou também aquela mulher da escravidão do dinheiro e daquela escravidão social que ela vivia. E finalmente, meus irmãos, para concluirmos, Cristo Jesus libertou aquela mulher da escravidão da mentira. Veja o que diz aí, Deus, por favor, verso 17. Qual é o texto? Atos 16. Eu digo, pode deixar. Pode ler. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Aquela moça andando atrás de Paulo e de todos aqueles outros, Silas, Timóteo e Lucas, e ela ficava dizendo: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Tudo isso estava certo. E qual era o problema então? Porque quem estava falando aquilo, meus irmãos, não era aquela moça. Quem estava falando aquilo ali era aquele demônio que estava possuindo aquela jovem. E sabe de uma coisa? Aqueles demônios sabiam que tanto Paulo quanto os seus colegas missionários, eles estavam a serviço do Deus Altíssimo. Do mesmo jeito que quando Jesus chegou naquela sinagoga em Cafarnaum, um homem endemoniado chegou e se prostrou aos pés de Jesus e disse: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Veja, o demônio sabia, meus irmãos, quem era Jesus. E ele continuou dizendo: vieste nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Jesus, depois de ter curado a sogra de Pedro, e Jesus foi andando pelo caminho, e as pessoas se aproximavam de Jesus, levando pessoas doentes, levando paralíticos, levando cegos, surdos, mudos, mancos, e também muitos endemoniados. E todos esses demônios saíam das pessoas dizendo que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E Cristo mandava eles se calarem. Jesus, quando chegou em Gadara, um homem possuído por uma legião de demônios, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro para que não me atormentes. Os demônios, eles se ajoelhavam diante de Cristo. Eles sabem que Jesus tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra e embaixo da terra. E quando aquele demônio viu Paulo e seus colegas, eles sabiam, meus irmãos, que aqueles homens, eles eram servos de Deus Altíssimo, e eles não poderiam tocar naqueles homens. Eles não poderiam tocar naqueles homens. Mas como eu disse a vocês, qual é o problema deste demônio estar dizendo que eles anunciavam o caminho da salvação? Porque quando um demônio fala a verdade, quando Satanás fala a verdade, meus irmãos, desconfiem dessa verdade. Porque o interesse por trás dessa verdade é obscuro. É obscuro. Cuidado com a mentira. Mesmo quando o demônio fala uma verdade, cuidado com essa verdade. Na verdade, o que ele queria era dar credibilidade às palavras dele, para que as pessoas entendessem que o que aquela moça, aquela jovem estava dizendo era verdade. E qual era o objetivo disso? Para que os seus patrões ganhassem mais dinheiro. E foi então, meus irmãos, que isso foi incomodando Paulo.
Isso foi perturbando Paulo. Porque, meus irmãos, a mentira, a verdade, no entanto, o que aquela jovem estava dizendo, ela tinha o poder de trazer uma certa vaidade para o coração de Paulo. E sabe qual era o problema? Se Paulo simplesmente deixasse passar aquele elogio, que Paulo podia se sentir vaidoso, porque ele era reconhecido pelos demônios, e aquilo podia colocar, meus irmãos, por água abaixo a sua missão, porque diz a Bíblia que a vaidade precede a queda. Por isso Paulo teve todo o cuidado possível, e assim também somos nós, meus irmãos. Precisamos ter cuidado com a tapinha nas costas. Olha, eu gosto tanto de você. Olha, você fala tão bem. Olha, você é muito bacana. Olha, você é a melhor pessoa do mundo. Cuidado com esse monte de elogios. Certa vez um grande pregador chamado Charles Spurgeon, depois de um grande sermão que ele fez, aí chegou uma senhorinha perto dele e disse: pastor, o senhor pregou tão bem hoje. Eu fui tão abençoada pela pregação do Senhor. Aí Spurgeon falou para aquela mulher: eu já escutei isso de outra pessoa. E ela disse: irmã Dorinha, mas como? Você é só a primeira pessoa da fila que estou dizendo isso para o senhor. E aquele pregador disse: Davidson, quando eu me sentei ali, o diabo já tinha soprado isso no meu ouvido. As mentiras que Satanás conta para nos enganar, meus irmãos. Como eu disse a vocês, Satanás é o pai da mentira. E ele vai fazer o possível para enganar você, para tirar você dos caminhos do Senhor. E não se preocupe, que ele vai usar todos os argumentos disponíveis para enganar você. E eu concluo essa mensagem, meus irmãos, dizendo que Paulo, depois de escutar tantas e tantas e tantas vezes aquela moça gritando por muitos dias que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação, Paulo se virou não para aquela jovem, mas Paulo deu uma ordem para aquele demônio, para aquele espírito. Verso 18 vai dizer que Paulo se dirigiu para aquele espírito e disse: em nome de quem? De Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. E aquele espírito imundo saiu imediatamente daquela jovem. Percebam, meus irmãos, que Paulo não judiou daquela jovem. Paulo não mandou aquela mulher se ajoelhar. Paulo não mandou ela botar as mãos para trás. Paulo não ficou perguntando o nome daquele espírito, o que é que ele estava fazendo, qual era o mal que ele queria fazer, como a gente vê na televisão, né? Aquelas sessões de exorcismo. Paulo simplesmente disse: em nome de Jesus Cristo, saia dessa jovem. Sem firulas, sem muito show pirotécnico, simplesmente Paulo ordenou: saia dessa jovem. E nunca mais aquele espírito maligno voltou para aquela jovem. Percebam, meus irmãos, que o Evangelho é muito mais simples do que nós pensamos. E não precisa muito arrodeio para que a gente entenda que só existe uma verdade absoluta. E essa verdade tem um nome: é Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe uma verdade, só existe um único caminho, e eles estão representados na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a verdade de Jesus, ela é uma só, e ela está aí na sua vida. Não precisa procurar pais nem mães de santo, nem procurar ouvir horóscopo, nem saber qual é a cor favorita do dia, nem o número da sorte, nem se vai chover ou se vai fazer sol, para saber se vai ser dia de sol ou dia de azar. Isso não existe, meus irmãos, porque existe a soberania de Deus, e tudo só acontece pela permissão dele. Inclusive, você está aqui hoje. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E você fechar seus olhos nesse momento, para nós finalizarmos este culto. Senhor Deus, sabemos que
Só existe, Pai, uma verdade que nos é ensinada culto após culto, Pai, que é a Tua Palavra. E todas as respostas que nós procuramos, o sentido da nossa vida, a direção que nós devemos tomar, as medidas que precisam ser feitas, tudo nós encontramos, ó Deus, nos Teus ensinamentos. O que nós te pedimos, Pai querido e santo, é que o nosso coração não se deixe inclinar a querer saber o que vai acontecer no futuro, porque o nosso futuro já foi determinado por Ti, ó Deus. Tudo que nós iremos fazer nessa vida, só iremos fazer se o Senhor nos permitir. Ó Deus, cada passo que nós vamos tomar nessa vida, as medidas que precisam ser tomadas por nós, as decisões, ó Deus, as perguntas que nós façamos todos os dias, precisam ser feitas a Ti, ó Deus. Porque o caminho que nós vamos trilhar só pode ser o Teu, o que o Senhor escolheu para nós. A verdade que nós precisamos e buscamos tanto, ó Deus, está em nossas mãos, que é a Tua revelação aí escrita na Bíblia Sagrada. Ó Deus, a vida que nós queremos ter, a vida futura, ó Deus, nos já foi dada de graça pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa nos levar para casa em paz, nos dar uma boa noite de sono, ó Deus, e talvez as dúvidas que foram tiradas nessa noite, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E se um dia nós andamos por esses caminhos, Senhor, nos perdoa, Pai.